Figueiredo, o senhor pediu a exoneração do cargo de secretário municipal de transporte e trânsito. Quais os motivos que levaram o seu pedido de exoneração? Bom dia, bem-vindo ao Levante a Voz. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Convicções pessoais, né? A decisão de ordem pessoal. Eu criei uma expectativa em poder melhorar o transporte público na cidade. Havia conversado com o prefeito, falado dessa intenção. Isso coincidiu com o meu pedido de aposentadoria na PM. Mas, infelizmente, aí, devido a questões alheias à minha vontade, não houve uma sinalização positiva nesse sentido. Então, eu decidi não prosseguir. Qual foi o ponto crucial? O senhor tem mais de 6 anos, né, à frente do cargo. Nós somos informados de que alguns pedidos seus, algumas demandas não foram atendidas. Quais foram esses motivos, embora seja de cunho pessoal, mais relevantes que levaram o senhor a tomar essa decisão? A gente acompanha o cenário de transporte público no Estado. Hoje ainda sou presidente do Fórum Baiano de Secretários de Dirigentes de Mobilidade. No Fórum Nacional a gente tem uma participação ativa. No Fórum Nacional eu sou o vice-presidente da região Nordeste, né? E o cenário em outras cidades, mesmo havendo a necessidade da ajuda dos governos estaduais e esse anseio pelo recurso federal que veio no ano passado, algumas outras cidades elas têm uma visão diferente, um pensamento diferente em relação ao transporte público. Em algumas conversas dentro do governo, havia uma sinalização que a gente partiria para outras medidas que a gente acredita que são necessárias nesse momento, né? Mas o prefeito tem deixado muito claro a dificuldade que o município passa. Semana passada nós conversamos, ele esteve em Brasília, ele disse que a sinalização não foi muito boa também em Brasília em relação à arrecadação para os municípios no Brasil, né? E conhecendo esse cenário de outras cidades, no meu entendimento, a gente poderia seguir um caminho diferente. Então, na impossibilidade de seguir um caminho diferente, a gente não consegue avançar. E hoje o transporte público passa por uma crise, o serviço é um serviço que carece sim passar por melhorias. Eu atendia semanalmente aí muitas comunidades, e a gente fica com aquela sensação de impotência, porque a gente tem um entendimento, um pensamento, né, que mesmo com todas as limitações que a gente reconhece, sabe, mesmo nessa negativa de ajuda de outros entes, mas que sim, a gente poderia fazer um trabalho diferente. Agora, essa ajuda, essas questões para melhorar, faltou mais iniciativa do poder público mesmo municipal ou da iniciativa privada, no caso, as empresas de ônibus, secretário? Então, eu venho buscando já há alguns meses outras fontes de receita para o transporte. Inclusive, na semana passada, autorizado pelo prefeito, eu consegui assinar um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de São Paulo para trazer um aplicativo privado para o município, né, no qual você tem a possibilidade de ter ali um recurso para custear o transporte público. Acho que mais ou menos 10 dias atrás a gente conseguiu também firmar aí via Detran um aditivo no contrato com a SMT para trazer também um pátio que futuramente também pode ser mais uma fonte de recurso. Então, a nossa visão e a maturidade que a gente tem hoje, depois de 6 anos no cargo,
a gente não só faz cobrar, a gente vai buscar também essas soluções, né? Porque a gente já entende aí todo o processo, como é que funciona, o antes, o durante e o depois. Então, mesmo fazendo todas essas buscas, a minha crença, a minha visão é que, tendo em vista a realidade de outros municípios com a mesma capacidade de feira, a gente poderia avançar um pouco mais, né? Vitória da Conquista, que é uma cidade que tem aí praticamente metade da população de feira, por exemplo, no ano passado investiu 3 vezes mais do que investimos aqui no transporte público no ano passado. Como o senhor classifica, o senhor que faz parte de um conselho, o senhor classifica hoje o transporte público em Feira de Santana? Olha, nós conseguimos um feito de manter o transporte, os contratos válidos e o transporte vivo durante a pandemia. A pandemia foi o grande desafio da humanidade, né? E para gestores públicos, então, talvez o maior desafio da vida. Ninguém imaginava viver tudo aquilo que vivemos naquele período. Então, manter o transporte vivo, né, ele foi um grande desafio. Hoje, todo mundo está vivendo o pós-pandemia, transporte público em todo o Brasil. Com essa mudança de governo, nós tínhamos a expectativa, recebemos um recurso, todas as grandes cidades do Brasil receberam no ano passado, e a expectativa era que recebêssemos esse ano. Então, a gente fez um aumento de frota no ano passado, no mês de setembro, e a expectativa é que agora, no mês de março, fizéssemos outra. Mas com todas as polêmicas aí a nível nacional, o responsável, né, por esse processo, ele só foi nomeado no dia 21 de março desse ano. Então, é um processo que o prefeito teve a semana passada em Brasília, que está andando muito lento, e enquanto isso, a gente percebe a necessidade de fazer não só aumento de frota, mas renovação de frota e outras medidas alternativas para que você atraia o passageiro de volta para o sistema, né? Então, assim, o nosso cenário hoje é um cenário que precisa dar um passo além de só manter o transporte vivo, né? A gente precisa efetivamente de outras mudanças para atrair o passageiro de volta para o sistema. O que mantém qualquer sistema de transporte vivo é o seu cliente, é a sua razão de ser, que é o passageiro. Então, assim, as medidas que nós adotamos nos últimos 2 anos, a gente conseguiu trazer o passageiro, manter o transporte vivo. Houve, sim, aí uma intervenção muito forte do prefeito em manter isso, mas a nossa expectativa, enquanto técnico no assunto, uma pessoa que buscou ao longo desses 6 anos se especializar, buscar conhecimento, fazer essa troca de informações com outros municípios, era a possibilidade de, nesse momento, desde o início do ano, né, era fazer essas mudanças, o que infelizmente não foi possível. Saulo Figueiredo, o senhor já entrou na reserva da Polícia Militar ou vai dar entrada esse pedido? Eu fiz o pedido em março, Luiz, né? Tive todo o cuidado de antes de sentar com o prefeito e falar do meu desejo. O meu desejo sempre foi aqui aprimorar o trabalho, seguir com o trabalho. Eu sentei com ele no mês de março, né, de forma até muito simbólica, com o meu processo na mão para dar entrada, e busquei saber dele realmente qual era a visão, né, sobre mim como profissional, né, e sobre os caminhos de transporte. Então, dessa conversa eu me convenci que era o melhor caminho, então eu fiz esse pedido. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu tive a notícia que o processo ele já tramitou todo e está na iminência de publicar, né? Então, a qualquer momento, aí, o Diário Oficial do Estado deve publicar a minha aposentadoria. Nós somos informados de que, diante de todo esse processo, o senhor hoje vai dar consultoria para iniciativa privada no estado de São Paulo, diante da sua experiência no transporte público. Procede essa informação?
Não procede. Eu tive recentemente em São Paulo, acho que 2 ou 3 vezes, mas buscando celebrar esse convênio e a vinda aí de algumas novidades para a cidade que o prefeito deve anunciar aí nos próximos dias. Mas assim, eu não tenho empresa de consultoria, não tenho hoje nada desenhado nesse sentido. Né? Na verdade, o meu projeto dos últimos anos foi a dedicação integral aqui à secretaria e ao transporte público na nossa cidade. Então, César, muito obrigado, sucesso, que eu possa gozar bastante aí a aposentadoria a partir de agora. Luiz, eu agradeço muito, agradeço pessoalmente aí a você e todas as pessoas que estiveram em sua bancada ao longo desses 6 anos. Falar da minha admiração não só por você, mas todos os profissionais de rádio de feira. A rádio em feira é um fenômeno, né? Eu tive uma dificuldade muito grande de me adaptar no início, porque são muitos programas, são muitos profissionais. E hoje eu tenho um orgulho em dizer que eu tenho muitos de vocês como amigos, um tratamento sempre muito respeitoso, sem deixar de fazer as críticas e de fazer as cobranças. E certamente vou ficar com muita saudade, né, de toda essa atmosfera, né? Essa coisa toda das cobranças, aquela coisa. Porque no fundo, tanto o objetivo de vocês da rádio, quanto pelo menos o meu objetivo enquanto servidor público, sempre foi o bem da coletividade, né? Então eu deixo aí meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês, a minha admiração, e certamente a gente vai se encontrar aí pelos caminhos da vida. Valeu, a recíproca é verdadeira. Obrigado e um bom dia.